Os bancos iranianos estão entrando em colapso hoje, porque o lockdown do Ayatollah levou a uma depressão nacional. Os iranianos não confiam mais no sistema em que vivem. Esse pânico financeiro é existencial. Os cidadãos estão sacando dinheiro dos bancos em níveis recordes, forçando o regime a implementar controles draconianos. Isso está se transformando em uma revolução iraniana. 20. Porque quando as pessoas perdem a confiança nos bancos de um país, elas perdem a confiança no próprio país. E se a história serve de guia, é exatamente assim que os regimes caem. Na noite passada, o maior banco estatal do Irã, o Banco Mali, teria suspendido todos os saques em dinheiro após uma corrida bancária durante o protesto. Isso indica uma instabilidade financeira significativa e uma possível crise de confiança no setor bancário do país. As pessoas não confiam no governo para proteger seu dinheiro, por isso querem sacá-lo. E o governo está dizendo: não, não. Vamos voltar um pouco para entender como chegamos até aqui. Esses protestos não começaram por causa de política. Eles começaram porque os iranianos não conseguiam pagar o custo de vida. Os preços estavam subindo de 10 a 20 todo mês. Não todo ano, todo mês. Arroz, ovos, óleo de cozinha, remédios, tudo estava ficando mais caro, enquanto os salários continuavam congelados. O iraniano médio estava vendo sua vida ficar mais difícil em tempo real, sem perspectiva de melhora. E então o regime só piorou as coisas, muito pior. Veja o que o governo fez. Eles desvalorizaram a moeda iraniana, o real iraniano, e eles fizeram isso de propósito. Então surge a pergunta: por que o governo destruiria intencionalmente o valor da própria moeda? Bem, a resposta está com as elites corruptas, as elites que comandam esse regime. Eles ganham dinheiro com exportação de petróleo, vendem petróleo em dólares e quando desvalorizam o real, cada dólar que ganham, de repente, compra o dobro de reais. Deixe-me simplificar. Antes da desvalorização, um dólar valia 700 mil reais. Depois, 14 milhões de reais. O regime simplesmente dobrou seu dinheiro da noite para o dia. Então os mulás ficaram mais ricos, a guarda revolucionária ficou mais rica, todo mundo ligado às exportações de petróleo ficou mais rico. Mas os iranianos comuns, esses foram esmagados. Porque tudo o que eles compram, arroz, trigo, remédios, roupas, vem do exterior. E agora tudo custa o dobro para importar, o que significa que custa o dobro para comprar. As economias das pessoas se tornaram inúteis só para o regime encher os próprios bolsos. Isso não é política econômica, isso é roubo. Para piorar, o dinheiro extra que o regime está ganhando, bem, isso na verdade não vai para o povo. Foi para o Hezbollah, foi para o Hamas e foi para os Houthis. Cidadãos iranianos estão passando fome para que o Ayatollah possa financiar guerras por procuração em todo o Oriente Médio. Nas prateleiras das lojas no Irã, os produtos estão em abundância, mas ninguém está comprando em meio à pior crise econômica dos últimos anos. Eles simplesmente não têm dinheiro. 1 litro de óleo de cozinha costumava custar 790 mil reais, agora está a 185 milhões. Como o governo anunciou, os preços de outros produtos vão subir de 50% a 100% à medida que os produtos ficam mais caros. Os custos de todos os serviços também vão aumentar. Os aumentos de preços vão se espalhar para outras áreas da vida das pessoas. Os iranianos foram às ruas no final do mês passado, quando o real despencou para 14 milhões em relação ao dólar americano. Com a inflação em alta, o real perdeu 60% de seu valor em relação ao dólar durante o verão. Enquanto alertam sobre consequências severas para os manifestantes, as autoridades iranianas têm enfrentado dificuldades para estabilizar a economia em colapso, encerrando recentemente a taxa de câmbio subsidiada para importadores, que tinha como objetivo conter os preços de produtos essenciais, em favor de pagar diretamente aos iranianos. Nós não eliminamos os subsídios, ao contrário, começamos a depositar os subsídios nas contas bancárias de todos os residentes. Seja bem-vindo. A quantia, cerca de 7 dólares, deve ser suficiente para comprar cerca de 100 ovos e alguns quilos de arroz ou frango aos preços atuais. Embora vá ajudar os mais pobres do Irã, a mudança de política deve fazer os preços subirem ainda mais. Acho que eles perceberam que não conseguiam controlar a inflação, então disseram: vamos dar 1 milhão de tomas para as pessoas, assim conseguimos de alguma forma absorver a pressão para contê-la. Quero dizer, é como um analgésico temporário. Dá uma olhada nos aumentos de preços. Só nos primeiros 10 dias do ano, o óleo de cozinha subiu 133%. Isso é mais que o dobro em 10 dias.
O mesmo com 10. Frango, mais 70% arroz, mais 30%, carne, mais 16%. E o governo está admitindo publicamente que vai piorar. Se isso é o que eles estão dispostos a dizer em voz alta, imagina o que estão escondendo. É exatamente por isso que os protestos começaram em 28 de dezembro. E adivinha, o governo estava disposto a deixar isso acontecer. Eles ficaram satisfeitos com as pessoas protestando sobre a economia. Na verdade, eles até admitiram seus erros. Aqui está o presidente iraniano dizendo publicamente que eles erraram. Ouça só! Eu sou o culpado pela situação atual. As pessoas, funcionários ou estudantes não são culpados pela situação atual. Eu sou o culpado, nós somos os culpados. Nós devemos corrigir nosso desempenho. Se o povo está insatisfeito, a culpa é nossa, não dos Estados Unidos ou de qualquer outra pessoa. Vamos naquela direção agora. Ei, diga que amamos nosso imã. E o que dizemos? Não procurem os Estados Unidos ou qualquer outra pessoa para culpar. Somos nós que devemos servir corretamente para que o povo fique satisfeito conosco. Somos nós que devemos administrar os recursos corretamente. Devemos nos esforçar e encontrar uma maneira de resolver os problemas. A culpa é minha, a culpa é nossa, daquele estudante, daquele trabalhador, daquele povo. Eles não têm culpa, portanto, devemos corrigir o nosso trabalho. E também, como vocês sabem, o YouTube não gosta muito desses vídeos que trazem atualizações sobre protestos. Então, se puderem nos apoiar clicando no botão de inscrever-se aqui embaixo, isso realmente significa muito para nós. Mas então o protesto só foi crescendo, muito mais. E aos poucos as pessoas começaram a gritar pela derrubada do regime. Eles começaram a gritar: morte ao ditador, Khamenei! E isso é algo que o Ayatollah não podia deixar passar. É por isso que, para esmagar o protesto, o Ayatollah cortou a internet. Esse é o manual padrão: cortar as comunicações e depois começar a repressão. Mas desta vez, houve um efeito colateral que ele não previu. Quando as pessoas não conseguem acessar suas contas bancárias online, elas entram em pânico. Quando não conseguem usar seus cartões de crédito ou débito, não sabem se o dinheiro delas está seguro. Isso significa que elas correm para o banco para sacar o dinheiro, tudo o que conseguirem. E não são só as pessoas comuns. Aqui está o que deveria assustar o regime. Relatórios sugerem que a elite está sacando milhões. Os insiders, essas são as pessoas que sabem o quão ruim as coisas realmente estão. E eles estão esvaziando suas contas e transferindo dinheiro para o exterior. Eles estão implorando por vistos em países europeus. Relatórios confiáveis sugerem que insiders do regime estão buscando vistos para fugir do aumento da fuga de capitais. Na verdade, temos os nomes de algumas dessas pessoas. A família do presidente do parlamento do Irã entrou com um pedido de vistos franceses para fugir do Irã. Esse é o cara que foi o arquiteto por trás do Sacrifique Seu Filho pela Revolução, durante a guerra entre Irã e Iraque nos anos 1980. Ele também foi quem exigiu que Khamenei reprimisse os protestos estudantis em 1989. E agora, ele está tentando sair do país. Quando as pessoas que comandam o sistema começam a preparar suas estratégias de saída, isso te diz tudo o que você precisa saber. Bem, agora quero te levar de volta a 1979, porque esse exato cenário já aconteceu antes no Irã, contra o Shah. Naquela época, o petróleo era tudo. 90% das receitas de exportação do Irã vinham do petróleo. 60% da receita do governo vinha do petróleo. Toda a economia iraniana funcionava à base do petróleo. É por isso que, quando os trabalhadores do petróleo entraram em greve durante a Revolução, não foi apenas algo simbólico. O Shah não perdeu apenas a legitimidade. Ele ficou sem dinheiro, o governo não conseguia funcionar, o exército não recebia pagamento. E o que as elites iranianas fizeram naquela época? Exatamente o que estão fazendo agora? Eles tiraram seu dinheiro dos bancos iranianos e transferiram para Londres, para Genebra e para Nova York. Eles perceberam o que estava para acontecer e fugiram. Foi mal, eu precisava fazer essa piada. Mas, de qualquer forma, os bancos estrangeiros congelaram as linhas de crédito, as empresas pararam de depositar e todo o sistema financeiro travou. Depois que isso aconteceu, o Shah estava acabado. A República Islâmica chegou ao poder por causa de um colapso financeiro. E agora, eles podem morrer do mesmo jeito. Aqui está o problema sobre corridas bancárias que as torna tão perigosas. Elas são profecias autorrealizáveis. Se as pessoas acreditam que um banco vai quebrar,
Elas correm para sacar seu dinheiro, e quando todo mundo saca o dinheiro ao mesmo tempo, o banco realmente quebra. Mesmo que o banco estivesse saudável antes, é pura psicologia. O medo cria exatamente aquilo que as pessoas temem. Isso significa que uma vez que essa espiral começa, é quase impossível pará-la. Nenhum discurso do governo, nenhuma medida de emergência, nenhuma repressão pode restaurar a confiança depois que ela se vai. E quando o sistema financeiro congela, tudo congela. As empresas não conseguem pagar fornecedores. Os empregadores não conseguem pagar os trabalhadores. E, o mais importante para o Ayatollah, os militares não podem ser pagos. Vimos essa dinâmica exata acontecer na Síria no ano passado, quando Assad não conseguiu pagar suas tropas. Eles pararam de lutar por ele. Soldados não vão morrer por um salário que nunca chega. O regime entrou em colapso em questão de dias. Não porque os rebeldes eram mais fortes, mas porque o exército não tinha motivo para continuar lutando. Esse é o cenário que tira o sono do Ayatollah à noite. As forças iranianas não são leais a uma ideologia. Eles são leais a um sistema que os paga, que lhes dá poder, que permite que administrem negócios, contrabandeiem mercadorias e vivam como reis. No momento em que esse sistema não consegue entregar, a lealdade deles evapora. É exatamente por isso que as forças do regime estão andando por aí com alto-falantes pedindo para as pessoas continuarem com seus negócios. Eles estão pedindo para os donos de negócios reabrirem seus bazares, basicamente suas lojas. Ouça só. Para apoiar a causa da Revolução Islâmica, pedimos aos lojistas e proprietários de negócios que reabram o bazar na primeira oportunidade possível. Ao fazer isso, eles transformarão as esperanças dos inimigos da Revolução em desespero. Mas adivinha quem mais conhece as lições da Revolução de 1979? O filho do ex-chá do Irã, Raja Pahlavi, tornou-se uma figura importante nesta revolução que está acontecendo dentro do Irã. E agora ele está convocando todos. Agora ele está convocando os manifestantes para basicamente irem às ruas, tomarem o centro da cidade e cortarem a linha financeira vital do regime. Essas são as palavras exatas dele. Ele está tentando ir atrás do dinheiro, porque, para vencer uma guerra, você precisa de 3 coisas: dinheiro, dinheiro e dinheiro. Ouça só. Com sua resposta decisiva ao primeiro chamado. Tenho certeza de que, tornando nossa presença nas ruas mais intencional e, ao mesmo tempo, cortando as fontes de financiamento, vamos derrubar completamente a República Islâmica e seu aparato de repressão desgastado e frágil. Nesse sentido, convido os trabalhadores e funcionários dos setores-chave da economia, especialmente transporte, petróleo, gás e energia, a iniciarem uma greve nacional. Também peço a todos vocês que saiam hoje e amanhã, sábado e domingo, dias 20 e 21 de janeiro desta vez, começando às 18 horas, com bandeiras, imagens e símbolos nacionais. E reivindique os espaços públicos como seus. Nosso objetivo não é mais apenas tomar as ruas. O objetivo é se preparar para tomar os centros das cidades e mantê-los. Agora, é aqui que eu quero responder a uma pergunta que eu vi ontem nos comentários, onde as pessoas estavam perguntando: o regime islâmico realmente tem apoio dentro do Irã? E, infelizmente, a resposta é sim. Eles têm algum apoio. Um apoio muito pequeno, em termos de porcentagem da população total. Mas temos que lembrar que o 92 milhões de pessoas. Então, mesmo que apenas 10% das pessoas apoiem o regime islâmico, 9 milhões de pessoas. E claro, não sou eu dizendo que 10% dos iranianos apoiam o regime. Nós não temos exatamente nenhum dado confirmado ou qualquer tipo de pesquisa. Mas o que estou tentando dizer é que, mesmo uma pequena porcentagem do Irã apoiando o regime, ainda é algo muito significativo. Porque temos que lembrar que o governo tem armas, eles têm metralhadoras, eles têm pistolas e têm maquinário pesado. E é exatamente por isso que eles conseguiram reprimir protestos no passado. Eles têm o dinheiro, eles têm as armas e têm o apoio de uma pequena porcentagem de pessoas que se beneficiam do sistema. Só o tempo dirá o que vai acontecer com essa revolução. Mas vamos continuar acompanhando aqui no Business Basics. Então não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo. Meu nome é Sam e te vejo no próximo vídeo.
Um dos problemas de fazer vídeos como este, onde mostramos muitos ataques de drones, mesmo que nenhum humano ou soldado russo esteja se machucando, no vídeo. O YouTube geralmente desmonetiza ou restringe nossos vídeos. Na verdade, na última semana, tivemos 4 vídeos de guerra desmonetizados, de acordo com o YouTube. Mostrar ataques de drones, ou até mesmo imagens da linha de frente, não é algo amigável para os anunciantes. E é por isso que os vídeos são restritos. Mas essa é a realidade da guerra moderna, e essa é a guerra que os ucranianos estão enfrentando e tentando sobreviver. Por isso, acreditamos que é importante mostrar tudo isso, e foi por isso que lançamos nossa própria plataforma, Basics Insider. Nós a construímos do zero para não termos nenhuma restrição. Não precisamos borrar nossos ataques de drones. Não precisamos borrar imagens da linha de frente e não precisamos borrar bases aéreas russas sendo destruídas. Além disso, nós realmente não exibimos nenhum anúncio no site. Dessa forma, não precisamos nos censurar só porque os anunciantes não gostam do que estamos mostrando. Não financiamos o site com anúncios, financiamos com o seu apoio. Então, se você é alguém que se interessa por esse tipo de cobertura e você quer assistir nossos vídeos sem censura e ter acesso a conteúdo extra que simplesmente não podemos postar aqui no YouTube, então, com certeza, junte-se a nós em basicsinsider.com. Você também pode clicar no link na descrição ou escanear o código QR na sua tela. Ao se juntar, você pode assistir a todo o conteúdo que já carregamos e a todos os vídeos que vamos carregar no futuro. Além disso, você estará apoiando nossa cobertura e nosso canal. Então, muito obrigado. Meu nome é Sam e vejo vocês no próximo vídeo.